E aí, galera, tranquilão? Beleza? De volta aqui a mais uns slides perdidos. A gente achou uns slides aí, cara. Tá vendo que o Luiz está num bar, né? Dá para ver ali atrás, ó. Está no bar, no Three Roses Bar. E aí ele achou aí um slide perdido. Fala aí, Luiz, que porra é essa? E aí, cara, tudo bom? Como é que tá? Vai pedir esmola hoje com esse óculos aí? Tô nessa fase. Vocês sabem que a cultura de inovação é difícil, né, velho? A gente sofre demais. É isso aí, cara. Pô, vamos lá. Eu achei aqui um slide perdido que eu queria compartilhar com vocês sobre um tema que, assim, ele é um tema bem corporativo e eu percebo que as abordagens assim sobre ele são muito ainda superficiais, né? Vamos dizer assim, né? A gente queria falar sobre a transformação digital, né? Transformação digital. Na verdade, a palavra transformação agora está sendo usada em tudo quanto é lugar, né? Todo mundo quer transformar tudo, né? Não, mas olha que doideira. Tu foi falar isso, de estar todo mundo falando sobre transformação. Tem aquela parada que a gente estava conversando sobre a M-Web, né? Que a gente, independente da idade, né, da década que nasceu, todo mundo está numa chamada geração T, que é uma geração de transição. Ou seja, a gente está numa fase, cara, de tudo é transformação. Quer dizer, sempre tudo foi transformação, né? Mas acho que a palavra, né, que tu quer falar que está mais modinha, é isso? Exatamente, né? E, pô, a maior galera entende que transformação é meio que o famoso vamos mudar isso tudo que tá aí. E não, e não entende que para transformar, talvez a primeira coisa que você precisa transformar é você mesmo, né? E isso não é simples, é doloroso, né? Porque a gente sempre tem esse movimento de querer transformar o outro, de transformar o externo. E isso é bastante complicado, né? Isso tem tudo a ver com inovação, né, gente? Então, quando a gente fala sobre transformação digital, transformação cultural, a gente precisa de pessoas que vão ser esses agentes de transformação. E para você ser esse agente de transformação, você precisa saber se você está preparado para esse movimento que muitas das vezes ele é dolorido emocionalmente, né? Porque as pessoas não querem mudar, né, Cajá? Fala aí. Cara, eu estava viajando aqui vendo essa imagem, que ela é um Golden Circle, né? Então, ela vem do porquê, que é o autoconhecimento, como, que é com a inteligência emocional, e o que, né? Que é a mentalidade de crescimento. Muito maneiro, muito maneiro. Então, eu sou suspeito a falar, né? Como eu venho do design, mas em 2007, por aí, eu comecei a me aprofundar mais nessa busca de autoconhecimento. Eu me tornei até chato. Hoje mesmo eu fiz um post sobre propósito, meus amigos do skate enchem meu saco, falam que eu sou coach. Eu tenho um amigo aí, um tal de Luiz Coelho, que fala que eu sou positivo tóxico, porque eu estou sempre vibrando, as paradas, não, vai acontecer, vai acontecer. Então, para mim é meio suspeito, mas eu acredito demais que é muito importante ter um autoconhecimento para você saber os seus próprios limites e o que você precisa evoluir para realmente ter inteligência emocional para trabalhar com a mentalidade de crescimento, que tem a ver com você lidar com o erro, lidar com obstáculos, lidar com o desconhecido, sabendo que você pode ter um impacto positivo a partir da sua verdade maior, do seu propósito, né? E isso tem muito a ver com a inovação. Ela tem um contexto humano, essa visão, né? Essa visão estruturada do agente de transformação, mas ela também tem uma ligação muito assertiva com todo o quadro que é ligado ao processo de inovação, né? Então, assim, hoje mesmo, né, eu recebi uma fala, né, eu escutei uma fala sobre como o Proderj acabou com o laboratório de inovação, né, porque dizia que na época não estava pronto. E aí você percebe que quem não está pronto são as pessoas que estavam, na época, tomando conta disso, porque não sabiam lidar, não tinham inteligência emocional para lidar com uma mentalidade de crescimento, né? Então, a verdade é que se as pessoas não mudam, é muito difícil a gente conseguir transformar uma cultura e ter impacto com a inovação.
Pois é, justamente. Porque quando a gente fala sobre transformação, é porque a gente está vislumbrando explorar novas oportunidades, chegar a novos resultados, né? Que é essa tal mentalidade de crescimento. Só que começar por aí pode fazer você se frustrar. Por quê? Porque você tem todas essas necessidades que o Cajá acabou de falar, né? Então, por exemplo, inteligência emocional. Cara, inovação é total emocional. Por quê? Porque se você está propondo mudanças, se você está desenvolvendo coisas novas, galera, o ser humano vai resistir. O ser humano vai resistir, né? Até nós como espécie, né, evoluímos, né, com esse ímpeto, né, de guardar energia, porque a gente não sabia quando a gente ia precisar dar um pique para fugir de um leão, por exemplo. Então, por que essa inteligência emocional é importante? Porque você vai precisar ser resiliente, você vai ter que lidar com a complexidade das pessoas, né? Que, enfim, nos mais diversos contextos. Você vai precisar ter empatia, talvez, com a pessoa mais bem paga da sua empresa, que é uma pessoa, talvez, que a gente não olhe tanto com esse olhar, né? Que a gente percebe como uma barreira, e não como uma pessoa que também tem seus interesses, tem as suas necessidades, tem as suas dores, né? Claro, eu super entendo quando a gente se depara com esses atritos, mas a gente só vai conseguir superar eles, porque eles vão vir, e a gente só vai conseguir superar eles se a gente tiver inteligência emocional, né? E a questão do autoconhecimento, cara, você precisa se conhecer justamente para poder entender aonde você está nesse quebra-cabeça, né? Não só no que você precisa se desenvolver, mas quais são, o que a tua personalidade, o que as tuas capacidades podem oferecer naquele contexto, justamente para que você possa provocar essas mudanças, né? Então, por que esse é o meu slide perdido aqui hoje? Porque eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de processos, ferramentas, e a gente não fala tanto desse aspecto humano que é tão importante e que tem muita gente que acha que é papo de abraçador de árvore e tal, né? Eu sou uma pessoa, talvez, assim, tento ser mais pragmático, mas ainda assim eu percebo que essa abordagem aqui é muito, muito, muito importante, né? Meu trabalho com o Cajá, ele muitas vezes dá certo porque o Cajá tem essa abordagem mais humana e olha mais para esse lado, então a gente se complementa bastante. Mas ainda assim, mesmo que você seja, sei lá, um diretor financeiro da sua empresa, se você quer propor mudanças e transformações, você também precisa ter esse olhar, né? Cara, porque no fundo, a gente faz relações e trabalhos e projetos com pessoas. O resultado são sistemas, aplicativos, novas lojas, novos serviços, mas o que monta, o que fabrica, o que produz são os seres humanos. Então, se você não tiver um entendimento de como se relacionar, como principalmente a gente tem um problema muito grande nas lideranças, que ainda são presas a visões do século passado, não entendendo que hoje tudo é relacional. E para essa relação ser verdadeira, a gente precisa ter empatia, colaborar conscientemente e dar espaço para a experimentação, para os outros darem as ideias, para se sentirem pertencentes ao projeto. E por isso mesmo você precisa ter um autoconhecimento e desenvolver os seus gaps de necessidades emocionais e, digamos, também psíquicas, né? Que a gente precisa, de vez em quando, tomar um remedinho para ficar mais calmo, precisa usar meditação, mindfulness em algum momento, usar a terapia cognitiva comportamental para ajudar a lidar com o seu dia a dia, e isso é normal. A gente está numa sociedade muito acelerada, e diante disso que a gente precisa reduzir as coisas, reduzir para ser mais calmo, eficiente, e entender que a gente está realizando grandes futuros. Não é não, Luiz? A gente aproveitando para direcionar o final e agradecer aí por esse papo, Luiz, por esse slide perdido que a gente pôde falar sobre seres humanos. Exatamente, é isso aí. Então, galera, ó, se vocês quiserem trazer novos conteúdos, quiserem que a gente aborde novos assuntos, traga outras experiências, comenta aí, né? Oi? Não. Sacanagem. Comenta aí, manda aí. Cara, fala um pouco nos comentários em relação, qual a sua relação com a inovação a partir das sinapses humanas. Demorou?
Isso aí. E conta para a gente também como é que você faz para se autoconhecer, se você está preocupado com isso, se você usa alguma ferramenta, né? Esse é o assunto que a gente pode abordar também num outro vídeo. Mas é isso, galera. Obrigado e até a próxima aí. Até a próxima.